A máscara dourada de Tutancâmon tem sido estudada por 100 anos. Cada centímetro dela parecia medido, catalogado, completamente explicado. Então, uma equipe sem nenhum interesse particular no Egito Antigo apontou equipamentos de laboratório, do tipo usado por joalheiros e laboratórios forenses, diretamente para aquele mesmo ouro. Ferramentas que não teriam nenhum motivo para estar perto de um faraó. Ninguém esperava que o metal escondesse mais alguma coisa, mas escondia: o rosto. O mundo inteiro conhece. Howard Carter descobriu a entrada da tumba de Tutancâmon, no Vale dos Reis, no dia 4 de novembro de 1922. A expedição era financiada pelo rico colecionador inglês Lord Carnarvon. Foram necessários mais 3 anos de escavação cuidadosa, sala por sala, antes que a equipe de Carter chegasse à múmia em si. No dia 28 de outubro de 1925, eles removeram a tampa do caixão mais interno, o último de 3 encaixados um dentro do outro, e viram a máscara dourada pela primeira vez em cerca de 3.250 anos. Carter descreveu o rosto como sereno e belo, exibindo as mesmas feições encontradas nas estátuas do rei, espalhadas pela tumba. A máscara tem cerca de 54 centímetros de altura, pouco mais de 21 polegadas, e pesa mais de 10 quilogramas, aproximadamente 22 libras, sendo feita quase inteiramente de ouro. Os olhos são esculpidos em obsidiana e quartzo. As sobrancelhas e as pálpebras são incrustadas com lápis lazuli, e um amplo colar sobre o peito reúne cornalina, vidro colorido em turquesa e outras pedras semi-preciosas. Uma cobra e um abutre se erguem da testa, representando o Baixo e o Alto Egito, unidos sob um único governante. 2 meses após ser encontrada, a máscara percorreu os 640 quilômetros até o Museu Egípcio no Cairo, onde permaneceu em exposição por quase um século, antes de ser transferida para o novo Grande Museu Egípcio em Gizé, após a abertura completa desse museu em novembro de 2025. A nova exposição permite que os visitantes circulem completamente ao redor da máscara pela primeira vez, revelando o encantamento protetor gravado em suas costas e ombros. O Museu Antigo do Cairo nunca havia permitido uma vista assim, já que a máscara ficou com as costas encostadas à parede por quase um século. Durante a maior parte desse tempo, ela foi tratada como um capítulo encerrado da história, admirada, mas raramente questionada. Essa confiança começou a rachar no momento em que cientistas finalmente apontaram equipamentos de análise de verdade para o próprio ouro, o teste que não estava à procura de nenhum mistério. Em 2014, uma equipe de pesquisadores japoneses, incluindo Emeuda A. Ishiki e M. Baba, recebeu uma rara autorização para estudar a máscara com um aparelho portátil projetado para identificar a composição química de metais sem precisar cortá-los ou remover qualquer fragmento. Seus instrumentos combinavam 2 métodos, fluorescência de raios-X e difração de raios-X, ambos capazes de direcionar um feixe a um ponto minúsculo na superfície, com cerca de 2 milímetros de largura, e então capturar o que retorna para identificar com precisão quais elementos e estruturas estão presentes. Todo o procedimento ocorreu ao ar livre, sem causar qualquer dano à máscara. O objetivo era simples. Os pesquisadores queriam catalogar os materiais que compunham a máscara e o trono dourado encontrado no mesmo túmulo, confirmando quais pedras coloridas e vidros foram utilizados e qual era a pureza real do ouro. Ninguém envolvido esperava que os resultados fossem contestar aquilo que os historiadores já acreditavam sobre o objeto. O estudo foi publicado naquele mesmo ano em um livro em homenagem ao egiptólogo japonês Sakuji Yoshimura, concebido como uma referência direta para pesquisadores futuros, e não como uma descoberta capaz de gerar grandes manchetes. Os números que voltaram da face da máscara contavam uma história diferente da do restante dela, a camada escondida sob a superfície. A análise confirmou que as lâminas de ouro que formam a maior parte da máscara têm 23 quilates, uma pureza bastante elevada, condizente com a tradição egípcia de trabalhos metálicos para a realeza, mas a superfície do rosto em si carregava algo a mais. Sobre aquele ouro de 23 quilates, havia uma camada separada, um revestimento de ouro branco de 18 quilates, com apenas cerca de 28 nanômetros de espessura, mais fino do que a maioria das bolhas de sabão, e completamente invisível sem instrumentos capazes de ler estruturas nessa escala.
Essa segunda camada havia permanecido sobre o rosto de Tutankhamon por aproximadamente 3.300 anos, sem que ninguém a percebesse, escondida em um ouro que parece sólido e uniforme a olho nu. O ouro branco obtém sua tonalidade clara pela mistura com metais como a prata, conferindo ao rosto uma cor distinta em comparação com o amarelo mais intenso do cocar e da gola ao redor. Os ourives do Antigo Egito claramente dominavam a técnica de aplicar um revestimento tão fino e preciso, um nível de maestria que os conservadores modernos não haviam valorizado plenamente até que a análise por varredura o revelou. Antes de continuarmos, se você está gostando desta análise, considere se inscrever no canal, isso ajuda imensamente. Descobrir um revestimento oculto no rosto levantou uma pergunta evidente. Por que o rosto especificamente teria recebido um tratamento diferente do restante da máscara, e essa diferença estaria ligada a algo mais? Os cientistas já haviam começado a questionar a origem da máscara, as orelhas que não combinavam com a história oficial. O egiptólogo britânico Nicholas Reeves vinha examinando exatamente essa questão desde 2001, mas sua teoria ganhou ampla atenção em 2015. Reeves chamou atenção para as orelhas da máscara, cada uma perfurada com um orifício claramente destinado a sustentar brincos. Na arte real egípcia daquela época, orelhas perfuradas quase sempre apareciam em crianças e em mulheres, jamais em um rei adulto representado em sua imagem oficial. Reeves argumentou que nenhuma representação de um faraó masculino adulto em qualquer parte da arte egípcia o mostra usando brincos, tornando esse detalhe difícil de explicar caso a máscara tivesse sido criada para Tutankhamon enquanto rei soberano. Reeves associou as orelhas furadas a Nefer-Neferuatan, uma faraó do sexo feminino que exerceu o poder brevemente durante os anos conturbados após a morte de Akhenaten e antes de Tutankhamon assumir o trono ainda criança. Muitos historiadores acreditam que Neferhotep e a rainha Nefertiti, madrasta de Tutankhamon, eram a mesma pessoa governando sob um nome diferente. Se isso fosse verdade, Reeves sugeriu que a máscara, ou pelo menos partes dela, poderia ter sido originalmente criada para ela. Zahi Hawass, ex-ministro das Antiguidades Egípcias, rebateu essa interpretação com vigor. Ele destacou que orelhas furadas aparecem em estátuas e imagens de governantes da 18ª dinastia desde a infância, argumentando que esse detalhe, por si só, não prova nada sobre gênero ou sobre o destinatário pretendido. Essa divergência em torno de 2 pequenos furos foi apenas o argumento inicial. A verdadeira disputa girava em torno de algo gravado diretamente no ouro, a rainha que desapareceu da história. Nefertiti foi a esposa principal do faraó Akhenaten, que governou o Egito por cerca de 17 anos, começando por volta de 1353 a.C. Akhenaten promoveu uma das transformações religiosas mais perturbadoras de toda a história egípcia, encerrando o culto aos antigos deuses e elevando um único disco solar acima de todos eles. Nefertiti desempenhou um papel notavelmente público durante esse período, aparecendo em entalhes de templos, realizando rituais que quase sempre haviam sido reservados exclusivamente ao faraó e permanecendo ao lado do marido como algo mais próximo de uma co-governante do que de uma rainha tradicional. Então, em algum momento, por volta do seu 12º ano nos registros oficiais, Nefertiti simplesmente desaparece das inscrições egípcias. Os historiadores ainda debatem o que aconteceu depois. Alguns acreditam que ela faleceu nesse período. Alguns acreditam que ela assumiu uma nova identidade como faraó feminina, adotando por nome de trono Nefer-Neferuatan, governando ao lado de Akhenaton, ou brevemente após ele, antes que Tutankhamon chegasse ao poder ainda criança, por volta dos 9 anos de idade. Uma terceira teoria aponta para um governante ainda misterioso chamado Smenkhara, que teria ocupado esse mesmo intervalo no lugar dela. Independentemente de qual versão seja a correta, a revolução religiosa de Akhenaton entrou em colapso quase imediatamente após sua morte. A corte real abandonou a nova capital que ele havia construído, retornou ao tradicional centro do poder em Tebas e restaurou os antigos deuses ao lugar que sempre ocuparam. O próprio Tutankhamon nasceu com o nome Tutankhaton, em homenagem ao disco solar que seu pai havia promovido, e mais tarde o alterou para honrar Amon, o deus que sua família se empenhou em resgatar. Como pouquíssimos registros confiáveis sobreviveram desse período, os historiadores dispõem de muito menos material aqui do que em praticamente qualquer outro trecho da história real egípcia.
Justamente essa lacuna nos registros é o motivo pelo qual os pesquisadores voltaram sua atenção com tamanha intensidade para a própria cartela da máscara, esperando que o metal tivesse preservado o que as inscrições oficiais não guardaram, o nome por trás do nome. Reeves também examinou a cartela, o moldura oval que os egípcios utilizavam para envolver um nome real, gravada nas tiras que percorrem os ombros da máscara. Ele descreveu a superfície ao redor do nome de Tutankhamon como visivelmente desgastada e refeita, em contraste com a gravação nítida e precisa encontrada em outras partes da máscara. Ao observar mais de perto os tênues arranhões visíveis abaixo dessa superfície, Reeves relatou que o contorno correspondia a um nome completamente diferente. Um nome que se lia Ankeperura Neferneferuaton, o mesmo nome de trono associado à faraó feminina, que pode ter sido a própria Nefertiti. Reeves apresentou esse argumento em um artigo intitulado A Máscara de Tutankhamon Reconsiderada. Baseando-se em anos de pesquisa sobre objetos encontrados na tumba que parecem ter sido reaproveitados de um proprietário anterior, sua teoria defende que quando Tutankhamon morreu de forma súbita e inesperada, por volta dos 18 ou 19 anos, seus funcionários não tinham uma tumba adequadamente construída, nem os equipamentos funerários prontos para ele. Sob essa pressão, os trabalhadores pegaram itens reais disponíveis, incluindo uma máscara fabricada anos antes para outra pessoa, e ajustaram o nome e o rosto para corresponder ao novo rei. Essa explicação só funciona se as evidências físicas a sustentarem, e os pesquisadores encontraram mais delas na própria Liga de Ouro. 2 ouros, um único rosto. Testes realizados separadamente na máscara revelaram que o ouro utilizado no rosto marca cerca de 23,2 quilates, enquanto o ouro no restante do cocar e da gola se aproxima de 23,5 quilates. A diferença é pequena, mas consistente o suficiente para que Reeves argumentasse que o rosto foi fabricado como uma peça metálica separada, adicionadas a um cocar já existente, em vez de ter sido produzido junto com ele em uma única fundição contínua. Essa afirmação se alinha diretamente com o que a varredura de 2014 já havia indicado. Um rosto com uma liga de ouro ligeiramente diferente, depois revestido por uma finíssima camada de ouro branco pálido que ninguém havia detectado em 90 anos de exposição, aponta para um rosto que foi substituído, e não original à peça. Reeves argumentou que o cocar, a gola e as orelhas foram criados primeiramente para Neferneferuaton, enquanto o rosto visível hoje foi acrescentado posteriormente, substituindo qualquer rosto que estivesse ali originalmente. Nada disso provou a teoria de forma definitiva, mas ofereceu tanto aos céticos quanto aos apoiadores detalhes físicos concretos que mereciam investigação mais aprofundada. Essa análise mais detalhada chegou antes do que qualquer um esperava, provocada por um acidente que ninguém havia previsto, o acidente que forçou um olhar mais atento. Em agosto de 2014, funcionários do Museu Egípcio no Cairo derrubaram acidentalmente a longa barba trançada da máscara enquanto realizavam reparos na iluminação ao redor da vitrine. Em vez de comunicar o ocorrido pelos meios adequados, os trabalhadores recolocaram a barba discretamente utilizando cola epóxi industrial, deixando uma crosta espessa e visível na junção entre a barba e o queixo. O reparo mal feito permaneceu encoberto até janeiro de 2015, quando os danos foram finalmente revelados e confirmados pelo Ministério de Antiguidades do Egito. As autoridades chamaram o conservador alemão Christian Ekman, especialista em restauração de vidro e metal antigos, para corrigir o problema da forma correta. A partir de outubro de 2015, Ekman conduziu uma equipe germano-egípcia conjunta por um processo de 9 semanas que removeu a barba, raspou toda a cola epóxi e a reafixou com cera de abelha, um material muito mais próximo do que os ourives egípcios antigos teriam utilizado. Como parte do trabalho, a equipe realizou um escaneamento tridimensional completo da máscara, o primeiro estudo detalhado sobre suas técnicas de fabricação já conduzido até então. Essa pesquisa revelou que a barba já havia se soltado anteriormente, em algum momento após a descoberta da tumba, e que só havia sido reafixada corretamente em 1946. 8 funcionários do museu, incluindo um ex-diretor, foram posteriormente multados e punidos por causa do incidente.
O escândalo constrangeu o setor de antiguidades egípcio perante a comunidade internacional, mas também gerou o exame físico mais minucioso que a máscara havia recebido desde que saiu da tumba. Mesmo com todos esses novos dados em mãos, nem todos os especialistas concordaram que as evidências apontavam para Nefertiti. Os cientistas que pedem cautela têm suas razões. Autoridades e pesquisadores egípcios têm contestado de forma consistente a ideia de que a máscara teria sido criada originalmente para qualquer pessoa que não fosse o próprio Tutankhamon. Zahi Hawass afirmou categoricamente que orelhas furadas por si só não provam nada, já que aparecem em representações de jovens membros da realeza da 18ª dinastia, independentemente do gênero. Sabah Abdelhazi, ex-diretora do Museu Egípcio, apontou para o feitiço de proteção gravado nas costas e nos ombros da máscara, argumentando que o texto repetidamente remete a nomes e títulos associados a Tutankhamon, o que, segundo ela, enfraquece qualquer alegação de que a peça teria pertencido a outra pessoa. Ela também destacou que, durante o processo de restauração de 2015, a equipe de liderança alemã verificou especificamente se havia qualquer vestígio do nome de Nefertiti na máscara e não encontrou absolutamente nada. A teoria mais ampla de Reeves, segundo a qual o sepultamento ainda não descoberto de Nefertiti estaria oculto atrás de uma parede secreta dentro do próprio túmulo de Tutankhamon, enfrentou resistências semelhantes. Varreduras de radar realizadas por um especialista japonês em 2016 indicaram possíveis espaços vazios atrás da parede norte do túmulo, mas uma investigação posterior, conduzida por uma equipe italiana da Universidade Politécnica de Turim, não encontrou nenhuma evidência que sustentasse essa interpretação. Uma detalhada revisão acadêmica de 2021, que analisou cada levantamento de radar e cada argumento sobre o assunto, concluiu que o conjunto de evidências se opunha fortemente à existência de um sepultamento oculto de Nefertiti, mesmo reconhecendo que alguns objetos encontrados no túmulo haviam claramente sido reutilizados de um proprietário anterior. O que sobreviveu a todas essas rodadas de debate foi o próprio metal, situado exatamente onde a varredura de 2014 o havia localizado, impassível e imutável, independentemente do lado em que cada pessoa se posicionava na discussão. No fim das contas, ao se retirar todas as teorias concorrentes, um único fato permanece inabalável. Uma equipe utilizando equipamentos desenvolvidos para análise química e não para arqueologia, descobriu um revestimento de ouro branco de 18 quilates, com apenas 28 nanômetros de espessura, sobre o rosto de Tutankhamon, escondido dentro de um metal que milhões de pessoas já haviam observado diretamente por gerações. Essa medição não está sujeita a debate da mesma forma que a teoria de Nefertiti está. O fato aconteceu e ninguém o registrou até que os modernos equipamentos de escaneamento finalmente o captaram. Se essa camada oculta, as orelhas perfuradas e o cartucho desgastado somam uma identidade tomada de uma rainha esquecida, ou simplesmente refletem o trabalho apressado e engenhoso dos antigos ourives, permanece um dos debates mais ativos da egiptologia nos dias de hoje. A máscara está exposta no Grande Museu Egípcio, em Gizé, um museu que ocupa cerca de 500 mil metros quadrados e que finalmente reúne mais de 5 mil objetos do túmulo de Tutankhamon em um único espaço, um lugar que a própria equipe de Howard Carter jamais poderia ter imaginado ao permanecer dentro daquele túmulo selado, em 1922. Os cientistas ainda trabalham para compreender plenamente um rosto que o mundo acreditava já conhecer por completo. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever, e a gente se vê no próximo.